A mudança do sábado para o domingo é um dos temas mais polêmicos e controversos desde os primeiros séculos. Se você procurar na internet, não é difícil encontrar dezenas de debates entre teólogos e pastores acerca de o sábado ser o dia da guarda ou ter mudado para o domingo, alguns alegando que Jesus teria mudado isso durante seu ministério em vida, outros afirmam que ele delega essa função para os apóstolos após a sua morte devido à sua ressurreição. No vídeo de hoje, eu te convido a mergulhar comigo na história e decidir por conta própria se, na sua opinião, isso foi algo teológico ou político. Se você quer saber mais, então não sai daí. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade. Eu sou João Lucas Almeida, criador do canal. E no vídeo de hoje, nós não temos tempo hábil para ter aqui uma aula de história, né? Então, para quem lê o Novo Testamento, verifica que os judeus se davam muito bem com o Império Romano, pode estranhar a questão da perseguição política de Roma para com os judeus. Mas é porque por volta do ano 67, 70, alguns dos judeus que, desde a época dos Macabeus, no Império Grego, que enfrentaram, né, o Império Grego para retomar o controle do templo e viram que não voltou mais a ficar 100% como era na época de Davi, Salomão, etc. Eles aguardavam a era messiânica, né, o Messias, para que de fato se libertassem de outros impérios, seja o grego, o romano, qualquer que fosse, e vivessem a Torá, a Bíblia na essência. Os zelotes, né, no tempo do primeiro século, era o grupo que mais puxava isso à frente, né? Então eles enfrentam o Império Romano e fazem com que o Império Romano rompesse de vez a parte política que tinha com os judeus, especialmente com os saduceus, mas eles passam a caçar os judeus como grupo. Eles não eram mais bem-vindos no Império Romano. Se você for ler em Atos, se não me engano, no capítulo 18, Cláudio já havia expulsado os judeus de Roma, mas isso ainda é algo temporário. No ano 67, entre 67 e 70, nós temos de vez os judeus sendo expulsos e, inclusive, passam a ser tratados de forma diferente de todos os outros do Império. Eles tinham fiscos judaicos, que era até meio que uma brincadeira de mau gosto, o romano sabia bem fazer isso. O imposto que até então o judeu pagava para o templo religioso, o templo de Salomão, né? Que na verdade era o templo de Esdras e Neemias, ele passaria a pagar para o templo de Júpiter, né? Acabaria sendo ligado à idolatria, o mesmo valor. E ele perdia os direitos políticos, ele não podia mais negociar livremente no mercado, a vida dele passava a ser bem difícil. O que isso tem a ver com a guarda do sábado? O ponto é que não só o judeu era tratado dessa forma, mas qualquer um que fosse considerado judaizante era tratado da mesma forma, era enquadrado no mesmo grupo. Então nós temos historiadores, mesmo fora da patrística, né, que é o conjunto de livros que a gente mais cita aqui no canal, mas Suetônio, que é um historiador romano, ele não tem nada a ver com religião, ele registra que certa vez um senhor, no Sião, 80 anos, ele foi fiscalizado fisicamente se ele era circuncidado para definir se ele ia ser tratado como judeu ou se ele estava livre dos fiscos judaicos. O Suetônio chega a falar que no momento da fiscalização ele estava presente e não aguentou o riso, né? Ele não, enfim, ele era romano e não estava muito preocupado com religião. Então a gente passa a ver aqui um interesse por parte de alguns em se camuflar, né? Se a gente tem no Novo Testamento Pedro falando que não andava com Jesus para não ser morto junto com ele, após a destruição do templo no ano 70, a gente vê que várias comunidades tentavam não deixar explícita que faziam parte do que seria considerado por Roma a prática do judaísmo para não ser tratado da mesma forma. Então é nessa época que nasce o hábito de deixar linguiça de porco pendurado na janela. Isso inclusive era feito por judeus que queriam ou se disfarçar ou deixar claro que estavam deixando de lado mesmo o judaísmo e passando a se afastar da prática da Torá. E uma das coisas era o sábado. Tá? Se alguém fosse visto tentando evitar trabalho no sábado, isso era algo tipicamente judaico. Então ele corria o risco de ser enquadrado nessa questão do judaísmo.
Mas é mais tarde, por volta do ano 100, que Inácio de Antioquia, um dos escritores da Patrística, você vai encontrar na Patrística, na sua carta aos Magnésios, ele deixa explicitamente, é o primeiro registro cristão que nós temos explícito falando para o culto ser realizado não judaizando, mas no dia do Senhor. Ele tá, nesse caso, sim, ele está fazendo referência ao domingo, certo? Ainda assim, nós tivemos diversas discussões entre, por exemplo, Policarpo e Aniceto, sobre Aniceto queria fixar a guarda da festa de Páscoa no domingo, e Policarpo não aceita. Ele fala, não, você não é maior do que João, você não vai fazer isso. João que nos ensinou que nós vamos celebrar no dia 14 de Nissan. Mais tarde, algumas décadas depois, Polícrates, não é o mesmo, é parecido com Policarpo, mas não é a mesma pessoa, é o bispo já de Éfeso. Ele discute com o bispo Victor, ainda não era chamado de papa, mas era o bispo de Roma, sobre o mesmo assunto. O Victor também queria fixar a observância de Páscoa no domingo. Polícrates tem basicamente um copia e cola da discussão de Policarpo com Aniceto. Polícrates discute com Victor, que estava tentando fixar o dia da guarda da festa no domingo. E nós temos diversas discussões durante décadas nesse sentido. Mas são algumas décadas depois, uns séculos na verdade, no ano 321, que Constantino, no édito que ficou conhecido como Édito do Venerável Dia do Sol, ele torna obrigatória a observância do domingo no Império. É o dia oficial do Império, é o dia, inclusive, Dies Solis, é o Dia do Sol, explicitamente em latim o Dia do Sol. Mas ele ainda não condena quem guardasse o sábado por escrito, ainda não estava registrado. Já tinha, sim, confisco de bens, perdas de direitos políticos por quem fosse considerado judaizante, mas ainda não era especificamente sobre o sábado, era de uma forma geral. Circuncisão, observância de leis alimentares e outros costumes, dentre eles o sábado. No ano 325, no famoso Concílio de Nicéia, creio que seja o concílio mais famoso da história, eles definem que um monte de coisa, dentre elas, a festa de Páscoa é definido, assim, da mesma forma que Aniceto tentou fixar no domingo, Victor tentou fixar no domingo e Policarpo e Polícrates discutiram com eles, assim como outros também defenderam a guarda do Taná, assim como Jesus celebrava no dia 14 de Nissan. No Concílio de Nicéia, o imperador define que a guarda de Páscoa seria, assim, no domingo seguinte ao dia 14 de Nissan. Aos poucos, inclusive, se desprendem do calendário judaico. Ficam somente com o calendário solar. E 40 anos depois, né, no ano 364, na verdade, no Concílio de Laodiceia, que nós não temos tanta riqueza de detalhes desse concílio quanto temos do de Nicéia, é que fica decidido no Canon 29 que quem fosse flagrado judaizando, guardando o sábado, seria declarado anátema, ou seja, separado de Cristo, né, ia ser declarado herege. E o que acontecia com isso? Nessa época a igreja e o Estado não estavam mais separados, estavam mais unidos do que eu consigo explicar aqui no vídeo. E o que acontecia com isso? Perda de direitos políticos, como antes já acontecia, seus bens poderiam ser confiscados, até mesmo cidadania romana, para quem era romano, se fosse pego guardando o sábado, você perdia a cidadania. Afinal, o dia oficial do Império era o domingo, não era para se guardar o sábado. Certo? Então, meus amigos, ao longo desses séculos, a guerra contra o sábado foi ferrenha, foi muito intensa. E mesmo depois, para se ter ideia, após a Reforma Protestante, depois de Calvino e Lutero, que já tinham mudado já algumas coisas que a Igreja Católica definia, o protestantismo tentava fazer algumas alterações, um dos membros da Igreja Batista, que se baseia no Sola Fide e Sola Escritura de Lutero, fala se a fé é a regra e a Escritura é a única base de fé, se a Bíblia não fala sobre domingo e nós seguimos a Escritura, nós vamos voltar a guardar o sábado. Ele não era da Adventista, tá, pessoal? Era da Batista. Tinha um movimento que mais tarde ficou conhecido como Batistas do Sétimo Dia, e a Batista, para quem não sabe, a gente
no futuro faz vídeo aqui no canal, ela sai da presbiteriana, que era oriundo do calvinismo, porque o calvinismo mantinha o batismo por aspersão, e aí a Batista tem esse nome justamente por pregar o batismo por imersão, tal como Jesus foi batizado, os apóstolos faziam, etc. E para ser de uma forma bem sádica, mais uma vez, como eu disse, o Império sabia bem fazer isso, e a igreja herdou, esse teólogo foi morto afogado, né, justamente por ser da Batista. Ou seja, a gente vê que o sábado foi uma das doutrinas que, mesmo após a Reforma Protestante, ainda batiam de frente. As pessoas ainda atacavam. Então, eu te convido a deixar aqui nos comentários o que você acha que fez com que a guarda do sábado fosse mudada para o domingo. Se você realmente acredita que foi Jesus que mudou isso durante sua vida, se os apóstolos mudaram após a morte de Cristo, ou se realmente já tinha sido mudado e ainda assim tivemos todas essas discussões, não somente no judaísmo, tá, pessoal? Esses debates na patrística era somente entre cristãos, ok? Os judeus já tinham sido colocados de lado. Te convido a deixar nos comentários a sua opinião. Curte esse vídeo se tiver gostado do conteúdo. Manda para o seu amigo que gosta de explorar mais os segredos da história da Bíblia. E eu te vejo na próxima investigação. Muito obrigado por escutar até aqui. Fiquem com Deus e até mais.